Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo dessa quarta-feira, 23 de abril, né? Uma semana menor, uma semana que teve feriado no início, então a gente acaba se confundindo um pouco. E lembrando, e por falar nisso, nós vamos ter semanas curtas. O estado do Brasil voltará ao normal mesmo somente depois do dia 3, 4 de maio, porque nós teremos feriado primeiro dia de maio, que eu acho que vai ser numa quinta-feira, então dia 2 provavelmente é morto também, né? E aí vem dia 3 que é sábado, 4 domingo, então dia 5 de maio. Então o Brasil volta a viver a partir do dia 5 de maio. Semana que vem é uma semana curtíssima, que nós vamos ter segunda, terça e quarta, e aí a partir de quinta-feira provavelmente não vai ter mais nada funcionando. Então é assim que as coisas funcionam. Então, eu acho que a partir do dia 5 de maio, eu acho que nós vamos vir com, principalmente minha área, que é a política, nós vamos ter muito movimento político. Começa, eu acho, efetivamente, a pré-campanha de uma forma muito forte, muito intensa, que vai se estender aí para os próximos meses, aí até outubro de 2026. Aquela pequena paradinha lá, final de ano e tal, mas eu acho que começa a pegar fogo mesmo essa pré-campanha já agora. Isso vai ser uma campanha bem antecipada, já foi antecipada, né? Nós já estamos debatendo o Senado, governo, desde o início do ano, o que não é normal, não é normal. Principalmente quando o movimento é dos políticos. Geralmente eles começam a se movimentar somente no ano de eleição, né? Ou seja, seria só em 2026. Mas já agora, desde o início do ano, que nós temos essa movimentação muito intensa dos pré-candidatos a senador, dos pré-candidatos a governador. Então, esta é uma campanha que já está antecipada. Mas vamos para o noticiário do dia. O destaque que eu trago hoje na coluna em off é o fato do deputado federal Ricardo Aires ter sido designado como relator da PEC, deixa eu ver, 93/2007, que trata da criação, fusão, desmembramento de municípios. O que aconteceu? Antigamente eram os estados, assembleias legislativas que criavam municípios. Aí virou um samba do crioulo doido e começou a ninguém criar município à torta direito, isso aí foi levado para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional agora está discutindo, e o Ricardo é o relator dessa PEC, que volta para as Assembleias Legislativas essa responsabilidade pela criação de municípios. Isso foi muito importante no início do Tocantins. Lembra que nós tínhamos 56, 57 municípios e hoje nós temos 139 que foram criados nesse período, né? Nós temos alguns casos realmente que precisam de uma emancipação. O caso de Luzimangues aqui no estado é claríssimo. Luzimangues vai ser um dos maiores municípios do Tocantins. Isso aí não resta a menor dúvida. Eu acho que precisa ser emancipado. O que não pode ser ocorrer é um vale tudo, é uma politicagem absurda. Então, assim, eu acho que precisa, até quero escrever um bilhete nesta quinta-feira sobre isso, precisa, se vai voltar para os estados, então que volte com muitos critérios. Critérios muito técnicos, muito objetivos, para não virar politicagem, para neguinho não se colocar como pai de município. Então, qualquer um vai criar, qualquer vilarejo vira um município para a pessoa ser o pai do município. Então, é essa situação que não pode ocorrer, porque custa muito caro. Custa caro. Você, uma prefeitura que não tenha nada, né? Uma cidade que não tem nada, uma cidade que só tem boteco e igreja, por exemplo. Você cria um município, você vai ter o prefeito, pelo menos 5 secretários, 9 vereadores. Então, tudo isso aí já é um custo absurdo. Nós temos que pensar isso. Eu acho o Ricardo fez uma fala bacana. Ele falou que é de criar com responsabilidade, né? E fazer com que as políticas públicas cheguem aos rincões do Brasil. Correto, mas estabeleça, Ricardo, normas técnicas, critérios técnicos muito claros, muito bem definidos, para não virar um vale tudo, né? Um liberou geral, uma politicagem que custa muito caro ao país. Outro destaque que eu trago aqui no IOF foi uma reportagem de jornal O Globo, que colocou aí o Tribunal de Contas do Tocantins entre aqueles tribunais do Brasil, são 22, que estariam acima do teto constitucional ganho dos conselheiros, né? Considerando aí o salário e o que chamam de penduricalhos, né? Os penduricalhos é toda aquela questão de licença-prêmio, indenizações retroativas,
todo um conjunto de auxílio saúde, tudo isso, gratificações por acúmulo de função, tudo isso é penduricalho. No caso do Tocantins, os conselheiros chegam a ganhar, e o Globo fez a reportagem com os contra-cheques de janeiro, fevereiro e março deste ano, dá uma média aí de R$ 62.200 cada conselheiro do Tocantins. O estado ficou em 16º lugar nesse ranking dos 22 que estariam acima do teto constitucional, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 46.366,37, e no Tocantins ganha 62.200. Mas nós temos situações muito mais graves. O Alagoas, 134.700. Roraima, 108.800, Pernambuco, 100.600, Piauí, R$ 99.350. Os tribunais de contas falaram o seguinte ao Globo: eles argumentam que os salários estão dentro do piso constitucional e que essas verbas indenizatórias, que são todos esses penduricalhos, elas foram regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, os tribunais entendem que, por terem caráter compensatório, os penduricalhos não podem ser considerados remuneratórios, ok? Esse foi o argumento. Bom, lá em Paraíso continua lá um lá não teve segundo turno, então tem um segundo turno em Paraíso, que é uma disputa judicial, a coligação Paraíso mudando para melhor do ex-candidato, ou candidato derrotado Osíris Damaso, ingressou com uma ação de investigação judicial judicial eleitoral contra o prefeito Celso Moraes, que foi o vencedor, venceu, se não me engano, com 80% dos votos da cidade, inquestionável a vitória nesse aspecto de popularidade, mas o Damaso, a coligação dele, acusa a coligação do prefeito de abusado do poder político, econômico e do uso indevido dos meios de investigação. Afirma no recurso que fez agora, primeiro perdeu no início de abril, a 7ª Zona Eleitoral rejeitou, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, e agora, então, eles recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e diz lá no recurso que chamou a atenção deles que a sentença da 7ª Zona Eleitoral não analisou as provas carreadas na inicial, ou seja, no pedido, as quais comprovariam, segundo a coligação, o desvirtuamento da propaganda institucional, que o Celso estaria usando a propaganda institucional em benefício pessoal, eleitoral, inclusive, optando por fundamentar a conclusão em afirmações genéricas quando afasta a ocorrência do abuso de poder de autoridade sob o fundamento de que as publicidades institucionais apresentadas possuíam caráter informativo. O recurso coloca lá muitas publicidades em redes sociais do município que teria sido usado aí em benefício do prefeito. Então, o TRE agora vai julgar esse recurso da coligação do Damaso. O ex-vereador de Palmas, o Nego do Palácio, foi nomeado assessor técnico da região metropolitana de Palmas, que é um cargo vinculado à Secretaria Executiva da Governadoria, né? Bom, os vereadores, muitos vereadores em Brasília, está tendo lá a 24ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. O Estado está representado lá com vereadores do Estado todinho, de todos os municípios praticamente, né? Inclusive as duas entidades de vereadores, a União dos Vereadores do Tocantins, a UVET, que é presidida pelo vereador Enoque Neto de Araguaína, e a Associação das Câmaras, a ASCAM, que é comandada pelo vereador Miguel do Cajueiro, lá de Araguatins. Inclusive, o senador Eduardo Gomes ofereceu um jantar ontem à noite para todos os prefeitos e vereadores que estavam lá, que estão lá em Brasília, beleza? O ex-deputado estadual Stalin Bucar deixou progressistas do deputado federal Vicentinho Júnior para se filiar ao PDT, do vice-governador Laurez Moreira. O Stalin vai ser candidato a deputado estadual, ele que já foi deputado estadual por 2 mandatos, né? Ele fez bastante elogios ao Laurez, diz que o Laurez tem atitude, tem história, tem compromisso. Então, aí o Stalin tentando voltar
ao a Assembleia Legislativa. Bom, a senadora Dorinha fez um vídeo, está aí nas nossas redes sociais, dizendo que apoia a isenção de imposto de renda que o presidente Lula propôs para quem ganha até R$ 5.000. Ela diz que defende uma política tributária que proteja o trabalhador. Outro tema importante foi o reajuste de 120% da contribuição de dependentes indiretos do Servir, que é o Plano de Saúde dos Servidores. Os sindicatos não gostaram, protestaram, dizem que tem aumento que chegou a 200%, reajuste que chegou a 200%, mas o governo disse que fazia 9 anos que não havia um reajuste nesses valores e colocou, inclusive, que o Servir está entre os mais baixos planos de saúde aí do país, né? Enfim, é uma questão complicada, 9 anos sem reajuste, e aí agora mais o sindicato, inclusive, está ameaçando de fazer algumas medidas, estudando as medidas que podem fazer para tentar reverter isso aí, tá bom? Começa na UFT a eleição para a reitoria, né? Nossa Universidade Federal do Tocantins, o professor Jorge França e a professora Marli Vieira registraram a chapa pela oposição. Eles falam em promover profundas mudanças e trouxe o material deles trouxe uma frase forte aqui, ó, que olha, o objetivo é promover mudanças profundas que acabe com um ciclo de continuismo que atrasa a instituição há mais de 8 anos. Essa eleição da UFT promete ser muito pegada, né? O professor Jorge França vem há já meses já fazendo uma pré-campanha. A pré-campanha é bastante dura, crítica, bastante crítica à situação da universidade. Vamos estar acompanhando e trazendo notícias para vocês, tá bom? Essa foi o resumo de hoje. Tem uma semana ainda fraca, como eu disse. Nós vamos ter da semana que vem, ainda vamos devagarzinho acontecendo as coisas. Eu acho que vai pegar fogo mesmo, pessoal. Como eu disse, eu reforço, a partir do dia 4, 5 de maio, que eu acho que daí começa realmente uma pré-campanha muito longa. Já se promete desde o início do ano, quando começou, porque geralmente nós da imprensa provocamos quem é pré-candidato, quem não é pré-candidato. Agora nós vimos assim um movimento dos próprios políticos se colocando já, desde já, na corrida sucessória. Então, quem antecipou o processo eleitoral não fomos nós da imprensa, todo mundo gosta de criticar a imprensa. Dessa vez nós só fomos os carteiros. Quem antecipou mesmo o processo foram os próprios políticos, tanto os pré-candidatos a governador como os pré-candidatos a senadores, que estão aí a 1.000 por hora já em campanha, em discussão, bate-boca pública, em rede social e tal. Isso é bom, eu gosto, né? Eu gosto, isso eu prometo que o debate vai ser bem longo e nós precisamos debater o processo sucessório, tá bom? Nós voltamos nessa quinta-feira, um abraço a todos e até a próxima.